Muito boa tarde, estamos de volta aos trabalhos, neste que é o primeiro dia do Congresso do Desporto, hoje sobre a temática Desporto e Justiça. O primeiro painel da tarde tem como tema Desporto, Tribunais e Disciplina e vai ter como oradora Soraya 40 e conta com moderação de José Miguel Sampaio e Nora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite dos vários municípios integrantes do Ribatejo, ao Dr. Paulo Lourenço, que foi a pessoa que me formulou o convite. Agradecer a presença de todos. Reconheço que a esta hora e com este sol há coisas mais interessantes para fazer do que ouvir falar sobre o direito e justiça. Tenho aqui ao meu lado a doutora Soraya 40. Eu vou deixar de tratar por doutora, porque somos amigos, tratamos-nos por tu, e acho que... Seria esquisito. O facto de sermos informais acho que torna as coisas mais interessantes, ainda que no meio do direito isto não aconteça de forma muito recorrente. A Soraya 40 é advogada, é associada à PDD, é sócia fundadora da BQ Advogada de Responsabilidade Limitada e é órgão social também da Associação de Futebol de Lisboa. E, como eu também disse, tenho a sorte de a ter como amiga. Agradeço mais muito a presença de todos. Vamos começar com uma apresentação, vamos discutir aqui uma série de temas, depois haverá tempo para todos colocarem as questões que entenderem sobre a questão. Ela tem uma apresentação sobre o Tribunal Arbitral do Desporto, Não só. mas a forma inicial, e depois voltaremos a falar. Soraya, força. E caiu a espuma outra vez. E caiu. Isto não quer ficar comigo. Não, isto já é a segunda. A quem estava com a parte técnica, encontrei a espuma perdida. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também deixar aqui o meu agradecimento pelo convite endereçado para estar presente aqui hoje, também na pessoa do Dr. Paulo Lourenço, que foi quem me fez o convite, mas não só, a toda a organização, bem como dar os parabéns pelo evento que é tão necessário e que é tão inédito no seu formato, o que é excelente, e não só, porque saiu de Lisboa e do Porto, e está na altura do desporto também, e da discussão em torno do desporto ser mais descentralizado e ocorrer em zonas que não aquilo que se tem como grandes metrópoles. Posto isto, e para não amassar muito, vou passar à minha apresentação. Eu vou falar de desporto, tribunais e disciplina. É quase incontornável para mim, estando no Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Lisboa e também estando a desempenhar um mandato como Presidente no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Canoagem. A minha apresentação é mais para também trazer às vezes aquilo que fica nos bastidores, ou seja, muitas vezes nós vemos notícias na televisão, nos jornais, e que demora muito, e porque é que as coisas ficam presas nos conselhos de disciplina, porque é que as coisas ficam presas no TAD, no Tribunal Arbitral do Desporto, e porque é que de repente temos uma justiça desportiva que acaba por não ser eficaz. Mas para nós respondermos a essas questões também é necessário nós sabermos o que é que está em causa e o que é que está por trás. E a verdade é que aquilo que eu me apercebo é que há muito desconhecimento da forma como a justiça desportiva está organizada. O que eu vou tentar trazer aqui é, de uma forma bastante simplista, trazer aqui um pouco de o que é a organização do desporto ou da justiça desportiva nacional. E agora preciso saber se sei funcionar com isto, que é outra coisa que... Pronto. Então, a justiça desportiva em Portugal organiza-se nesta estrutura: as associações de futebol, que são, a nível distrital, a parte da justiça mais imediata para as associações, para os clubes que atuam na distrital, estão, como o próprio nome indica, organizados por distritos e, portanto, cada associação de futebol é quem tem o poder disciplinar imediato sobre os seus filiados, os clubes daquele distrito. Depois, a nível nacional, Federação Portuguesa de Futebol, e aqui depois temos que dividir naquilo que é o futebol nacional, mas amador, do que é o futebol profissional, em que a competência é ali dividida com a Liga. Por fim, temos o Tribunal Arbitral do Desporto, a figura que muito esperávamos e que também ainda muito tem a trilhar até ficar
não digo um sistema perfeito porque isso não existe, mas mais adequado, e já falaremos dessa adequação mais à frente. E, por fim, ainda assim, temos o Tribunal Central Administrativo Sul, podendo ainda, em certos casos, ter o Supremo Tribunal Administrativo ou mesmo o Tribunal Constitucional, mas para coisas mais... que já pouco ou nada têm a ver com o futebol. Futebol ou desporto, diga-se de passagem. A parte que eu tenho que fazer aqui é, felizmente ou infelizmente, eu vou ter que centrar a minha apresentação no futebol, porque, como sabemos, é basicamente o que mexe isto tudo. A nível das associações de futebol, nada de novo, temos 2 órgãos de justiça, o Conselho de Disciplina, o Conselho de Justiça. Antes de passarmos àquilo que cada um faz, é importante perceber uma coisa. A justiça desportiva tem por base, portanto, o fundo da justiça desportiva é penal. Ou seja, se nós estamos numa estrutura de natureza acusatória, nós acusamos e depois vem alguém defender-se. Isto é o mesmo que se passa no regime penal. Alguém acusa alguém e essa pessoa tem o direito a vir defender-se. O que é que isso faz logo? Que se tenha que dar as garantias de defesa que estão previstas a nível constitucional, seja a nível disciplinar ou não, se tem por base penal, tem uma estrutura acusatória, tem que ter os mesmos direitos e garantias que qualquer arguido. Aliás, em qualquer processo de disciplina, seja a nível de desporto, mesmo a nível laboral para as empresas, quando há um processo disciplinar, há sempre a assunção e a nomenclatura utilizada é arguido. Trabalhador arguido, jogador arguido, clube arguido. Portanto, assume mais esse paralelismo com o direito penal. Portanto, esse paralelismo traz uma vertente positiva, traz uma vertente negativa. Direito de defesa fica completamente salvaguardado, com todas as garantias que já referi. Por outro lado, quanto mais garantias existem, mais moroso se torna o procedimento. E o problema que todos os juristas e todos os órgãos agora se debatem é como é que conciliamos a natureza imediata do desporto com a natureza garantística da defesa. Assim, nas associações de futebol, Conselho de Disciplina, em qualquer associação, ou mesmo a nível federativo, vai ser muito similar, mas funciona como órgão decisor de primeira instância, ou seja, os processos sumários, aqueles que advêm basicamente dos cartões amarelos, cartões vermelhos, e que são decididos e que vemos, olha, o jogador levou 2 jogos de castigo, levou 3 jogos de castigo, a seguir a um cartão vermelho, vem exatamente dos conselhos de disciplina. Depois, os conselhos de disciplina, e são decididos em processo sumário, ou seja, para o conselho de disciplina recebe o relatório do jogo, vê o que é que o árbitro diz, vê se há mais alguma prova ali compilada e decide e aplica imediatamente o castigo. A outra vertente é em processo disciplinar, ou seja, qualquer sanção onde possa estar em causa uma penalização que seja superior a 3 meses, então aí não pode ser aplicada de forma sumária, tem que ser aberto o processo disciplinar, tem que ser conduzido um inquérito, uma investigação, como em qualquer processo penal, é nomeado um instrutor, faz as suas diligências de investigação e depois apresenta um relatório onde propõe que, das duas uma, ou se arquive ou se condene a pessoa ou o clube que está em jogo naquele processo. Também é nomeado, a par do instrutor, um relator, que assim, o instrutor é um membro independente de uma comissão de instrutores que é nomeado pela associação ou pela federação, e depois o relator é um membro do Conselho de Disciplina que, depois do trabalho todo levado a cabo pelo instrutor, aprecia toda a prova que está no processo e decide se acompanha o relatório do instrutor ou se decide de forma totalmente diversa ou parcialmente diversa. E, portanto, logo aqui vemos que já há um nível de complexidade um pouco mais elevado para tudo o que sejam processos que possam dar lugar a sanções superiores a 3 meses. Depois, os conselhos de disciplina também podem funcionar como órgão de recurso. Por exemplo, recursos de revisão, ou seja, aquelas decisões dos processos sumários onde não houve possibilidade de defesa prévia do atleta, do jogador, do agente desportivo, imaginando que
um jogador tem um castigo de 4 jogos de suspensão por causa de um cartão vermelho, só sabe e só pode defender-se desse cartão depois de lhe ser aplicado o castigo dos 4 jogos e o jogador entende então vir apresentar a sua defesa já em sede de recurso e aí pode ou não ver o seu castigo, o castigo que já lhe foi dado pode ser ou não revisto. Depois, se for uma decisão em termos de processo disciplinar, então aí entra em cena o Conselho de Justiça e quando há acórdãos, que são as decisões que são emanadas do Conselho de Disciplina após processos disciplinares, se a parte que tiver sido castigada não se conformar com o castigo, pode então recorrer para o Conselho de Justiça. Hoje em dia, ali, pelo menos, e falando a nível de associação de futebol, o Conselho de Justiça tem um volume de trabalho bastante menor do que o Conselho de Disciplina, que todas as semanas, como é óbvio, havendo jogos todas as semanas temos que trabalhar. A nível da Federação Portuguesa de Futebol, temos a mesma estrutura, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça, passa-se muito semelhantemente, muito similarmente ao que se passa no futebol distrital, com uma única diferença. Temos 2 secções no Conselho de Disciplina, uma profissional, a outra não profissional, e como os nomes indicam, secção não profissional para o futebol amador e a secção profissional é aquela que está também sob a tutela da Liga, ou por causa que respeita à primeira e segunda ligas, que são as ligas profissionais que temos no nosso país. Em termos de funcionamento, é muito similar, como é óbvio, tem as suas especificidades. Na secção profissional, o Conselho, a Comissão de Instrutores é da Liga, mas quem decide é o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Já na secção não profissional, temos um inquiridor, que é nomeado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que, por sinal, já é membro do Conselho de Disciplina, não é de uma entidade exterior. E depois, então, há recursos que, no caso da secção profissional, podem ou não ir ao Conselho de Justiça, ou podem ir logo diretamente para o Tribunal Arbitral do Desporto, e a não ser que esteja em causa matéria estritamente desportiva, que aí, então, irão para o Conselho de Justiça. Portanto, para a secção profissional, permite-se um salto no tempo e para se transitar diretamente para o TAD, exceto nas questões de matéria estritamente desportiva, e a secção não profissional terá que ir ao Conselho de Justiça. No Tribunal Arbitral do Desporto, temos aqui já um nível de complexidade um bocadinho diferente. Primeiro, como o próprio nome indica, é arbitragem. Há 2 tipos de arbitragem, a necessária e a voluntária. A necessária, como o próprio nome indica, será a obrigatória, são as matérias que, a nível desportivo, se disse que são da competência do Tribunal Arbitral do Desporto. E a voluntária é toda aquela matéria que, não sendo de competência exclusiva, se as partes assim o quiserem, podem levar ao escrutínio do Tribunal Arbitral do Desporto. Uma especificidade aqui, e não sei, mas não está já o Lúcio, nem o professor João Leal Amado, portanto posso falar mais descontraídamente, porque vou meter-me na matéria laboral e não me atrevo a fazê-lo com eles na sala. Temos uma questão que é, e que levanta sempre algum celeuma e alguma discussão, que tem a ver com as matérias laborais, que são de arbitragem voluntária, mas que, de vez em quando, por causa especialmente dos pactos de competência que são feitos nos contratos de trabalho desportivos, às vezes levantam aqui questões de conflito, até se perceber para onde é que terão de ir. A arbitragem necessária é sempre os atos e omissões das federações desportivas, ligas profissionais. Estas entidades todas são as que estão sujeitas sempre a ir para a arbitragem necessária, desde que no âmbito do exercício dos poderes de regulamentação, organização, direção e disciplina. Não se chamam ações, chamam-se recursos, sempre, é sempre por via de recurso, e também para a matéria de dopagem, até porque é matéria da ADOP, da Agência Nacional para a Dopagem, e, portanto, é matéria que está sob o jugo da arbitragem necessária. Voltei para trás em vez de ir para a frente. Na arbitragem voluntária, é basicamente por exclusão de partes. Qualquer matéria que não seja
da competência da arbitragem necessária, que possa ser suscetível de decisão arbitral, porque nem tudo pode ir para decisão arbitral. Algumas tem que se ver sempre e tem que se coadunar sempre com a lei da arbitragem voluntária e ver se isto é uma matéria que pode ser decidida por decisão arbitral e não por decisão judicial. Há a possibilidade, então, de aplicação em matéria laboral, muito controversa, mas, basicamente, e o que tem sido mais controverso é, basicamente, o facto de que, muitas vezes, convenciona-se ou acorda-se nos contratos de trabalho dos atletas que, se houver algum litígio emergente daquele contrato de trabalho, então o Tribunal Preferencial é o TAD. Isso funciona muito bem para os clubes. Para os atletas, dependendo do clube onde estão, já não funciona tão bem por causa dos custos que acarreta. E depois há sempre aqui uma discussão sobre esta convenção que está numa cláusula de um contrato, não é legal, não é uma matéria legislativa, é uma matéria que foi deixada à vontade das partes, se afasta o Tribunal de Trabalho como entidade que será competente em matéria laboral. E, como disse também, para a matéria de dopagem, acho que aquilo foi gralha, não devia estar ali. Exatamente. Depois, vêm as decisões do TAD, que, por sinal, já são recursos de outras decisões que foram tomadas noutros órgãos, que alguém não se conformou e recorreu. E depois chega ao TAD, alguém não se conforma outra vez com a decisão e ainda assim pode recorrer. Pode recorrer para o Tribunal Central Administrativo Sul, se estiver em causa a arbitragem necessária ou se houver algum normativo legal que diga que há uma matéria de arbitragem voluntária que pode ser decidida pelo Tribunal Central Administrativo Sul, ou pode também ir para a Câmara de Recurso interna do próprio TAD. Em termos de celeridade processual, a Câmara de Recurso do TAD tem vantagem porque, se as partes quiserem ir para a Câmara de Recurso, têm que renunciar expressamente à possibilidade de recurso fora dali. Funciona como última instância. A decisão que sair dali, as partes vão ter que se conformar. Depois, para questões de fundo, que não tenham tanto a ver com matéria desportiva, mas que ainda assim possam ter ali alguma matéria constitucional, há sempre possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional, porque em tudo neste mundo há a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional quando é algo da competência e que possa ofender a Constituição, e depois, em casos muito específicos, ainda há a alternativa Supremo Tribunal Administrativo, mas é mesmo para casos muito específicos. Processo arbitral. Como é que se processa isto no TAD? Basicamente, para a arbitragem necessária, temos sempre um colégio de 3 árbitros. Tem que se formar um colégio de 3 árbitros. Como é que este colégio se forma? Cada parte que está no litígio, e isto indo por haver 2 partes, autor e réu, ou demandado e demandante, e não falando já de contra-interessados e outras coisas que se passam aí pelo meio. Mas na forma mais básica, temos 2 partes que estão em litígio, cada uma delas vai escolher um árbitro, de uma lista fechada de 40 árbitros que existem disponíveis no TAD, e após cada parte escolher e indicar o seu árbitro, esses 2 árbitros, em conjunto, vão decidir quem é que vai ser o terceiro. Esse terceiro árbitro vai ser o presidente do colégio eleitoral, o que for escolhido por todas as partes. Na arbitragem voluntária, pode ser um único árbitro, desde que tenha sido escolhido por ambas as partes, e, portanto, de acordo de ambas as partes, ou então um colégio arbitral de 3, que se passa a sua composição, passa-se exatamente nos mesmos termos que a composição para a arbitragem necessária. Depois há os trâmites processuais, há as peças processuais que dão sempre lugar, o requerimento inicial, a contestação, pode haver providências cautelares pelo meio, que é exatamente isto. Providências cautelares também são processos muito comuns no TAD, até por causa das questões que os efeitos desportivos processam-se muito rapidamente e é mais comum ter que se meter primeiro um procedimento cautelar no TAD do que propriamente a ação principal, mas ainda assim, um procedimento cautelar, vulgarmente chamada providência cautelar, pode ser intentada antes do requerimento inicial ou mesmo durante ou após o requerimento inicial. Na arbitragem necessária, as providências cautelares são da competência exclusiva do TAD, ou seja, só se pode meter providências cautelares no TAD.
o que não acontece para a arbitragem voluntária, e tem que haver uma decisão, de acordo com a lei, em 5 dias. Às vezes nem sempre acontece. Lá estou eu a passar para trás. O que é que nós temos agora e o que é que eu deixo que o Tribunal Arbitral de Desporto é uma coisa que era muito necessária para o nosso desporto, especialmente porque precisávamos de gente especializada a julgar as matérias desportivas, o que nos tribunais comuns nem sempre se verifica. Ainda assim, como qualquer sistema não é perfeito, ainda tem muito que trilhar. Da minha parte, e para lançar a discussão, as principais críticas que eu faço de momento ao TAD é que os prazos são das partes e não do Tribunal. Portanto, nós temos aqui prazos curtíssimos, o prazo mais longo que eu me esteja a lembrar que existe é de 10 dias. De resto, os prazos geralmente são 5 dias, 2 dias, 3 dias. Já da parte do Colégio Arbitral ou do Tribunal, o prazo é meramente ordenador, ou seja, dão-lhe prazos para decidir, mas não há consequências pelo não cumprimento desses prazos, o que significa que podem ficar, e é aquilo que às vezes se vê, ficam ali a arrastar, as questões também são complexas e não dá para decidir no tempo que é indicado. As custas judiciais, como disse, eu vejo como um entrave ao acesso à justiça. São custas judiciais bastante elevadas, muito mais elevadas, especialmente se comparadas com as tabelas de acesso aos tribunais comuns, e, portanto, isso também é um entrave. Nem todos, especialmente para a parte que, supostamente, se formos a ver, ou é tida como mais fraca numa relação jurídico-desportiva, se tivermos de um lado um clube, se tivermos do outro lado um atleta, presume-se que o clube terá mais força económica que o atleta e, portanto, o clube vai sempre puxar qualquer matéria para o TAD, enquanto que o atleta não vai querer estar subordinado a um regime que o desincentiva a procurar a justiça. O facto da lista de árbitros ser fechada, eu também vejo como uma crítica, ainda que reconheça que o facto de sabermos que estão ali 40 pessoas que são reconhecidas no âmbito do direito desportivo e que isso é muito bom para a decisão das causas, porque as pessoas que ali estão são reconhecidamente especialistas, ou pelo menos, como se costuma dizer, entendem da poda, mas, geralmente, numa arbitragem, o árbitro pode ser quem a parte entender. Não está obrigado a escolher de uma lista, ou pelo menos tem mais opção do que aqueles 40 indivíduos. E a celeridade processual não é tanta como a desejável ou expectável, neste caso. Portanto, temos a questão que eu disse, que as partes realmente têm que fazer o seu papel, têm que cumprir os 10 dias, os 5 dias, os 3 dias. A reciprocidade no cumprimento é que nem sempre se verifica e isso também acaba por ser prejudicial ao andamento das questões que, como sabem, especialmente no futebol, a velocidade com que se passam as coisas é estonteante, por vezes. E também para não haver consolidação de efeitos desportivos ou para o que os possa haver, dependendo do caso. E, basicamente, em termos de discussão, é isto que eu deixo aqui para lançar ao meu querido amigo, para ver o que é que ele me tem a dizer sobre isto. E espero não vos ter maçado muito com esta pequena apresentação, mas era só para ficarem também com uma ideia geral de como é que a justiça chega ao TAD, ou que às vezes nós pensamos que é má vontade de quem lá está, mas se calhar para darmos as garantias todas que a maioria dos cidadãos, ou melhor, que todos os cidadãos deveriam gozar em termos de estrutura penal, a justiça desportiva ainda não conseguiu coadunar-se em termos perfeitos com a justiça, com as garantias que cada pessoa que está sujeita a um processo deve ter. Obrigado. Obrigado, Soraya. Estive a ouvir-te atentamente e há aqui questões que vou levantar também, porque o papel do moderador também é um bocadinho este. Tu falaste aí de muitas coisas com as quais eu concordo, nomeadamente ao nível do TAD, e é uma questão que eu começaria por te colocar, que é ao nível da competência. É expresso que é a questão das normas técnicas da competição, e houve no estado há 2 casos concretos das últimas épocas com decisões completamente dispares, ao caso do Piazon na final da Taça de Portugal do Sporting de Braga-Benfica e ao caso do Palhinha no caso do Boa Vista Sporting. Casos que foram decididos de forma completamente dispar pelo colégio arbitral. É óbvio que a composição arbitral dá-lhes margem para poderem ter este entendimento diferente, mas o que eu te pergunto é, achas que faz sentido que em questões de competência haja uma divergência tão grande
no âmbito do TAD, que, por exemplo, para mim é crystal clear que o TAD nestas normas não poderia entrar até por força desta norma. No caso do Braga, do Piazon, o TAD considerou-se incompetente. No caso do Palhinha, considerou-se competente, ainda que houvesse um voto de vencido que depois veio a vingar no Tribunal Superior, nomeadamente no TCA Sul. Eu te pergunto a ti, achas que faz sentido esta divergência ou achas que não faz sentido? É óbvio que pondo de parte a tua preferência clubística. Em termos, claro, eu assim, declaradamente, num desses casos, a minha, independentemente da minha opinião, foi ótimo ver a divergência, não é? Mas, em termos de competência, e se nós queremos que a justiça desportiva seja tão rigorosa e levada a sério como o resto da justiça, se os tribunais, há 4 critérios de competência para um tribunal comum, e são também, como tu disseste, crystal clear, nunca há, às vezes nós podemos, eu, por exemplo, confesso-me, geralmente, com o meu fraco, a minha kryptonite é a geografia, o que me torna que de vez em quando tenho ali problemas de competência territorial. Eu penso que é num sítio e afinal é noutro. Por sorte, não é algo que afete gravemente o andamento das minhas ações, porque é só pegar naquele processo que eu meti num sítio que não era e passar para o próximo. Certo. Mas quando estamos a falar de competências quanto a matérias, a questões de fundo tão graves como as matérias que ditam que um processo possa cair ou não, nos tribunais comuns não há dúvidas. Porque é que na justiça desportiva se levantam dúvidas? Portanto, não devia haver divergência, independentemente das minhas preferências clubísticas. E achas que a composição arbitral também não serve de fundo de desculpa para isso? Não serve de desculpa para isso, porque senão, isto é a mesma coisa, nós temos vários juízes também, não quer dizer isto, e falámos disso ainda há pouco num dos painéis da manhã, se disse, e é uma frase que nós juristas utilizamos muito, onde houver 2 juristas há 3 opiniões. Onde houver 2 juízes podem estar perante a mesma causa, 2 juízes exatamente igual e decidirem de maneira diferente. Isso não é inédito e acontece. Agora, não em questões de competência. Portanto, a competência devia ser algo que, no podem mínimo... divergir em tudo o resto, menos nisso. Podem divergir na matéria, na aplicabilidade da lei, podem divergir se é uma lei que se aplica ou outra, se o caso deve ser julgado de uma maneira ou de outra. Agora, quanto ao facto de terem competência para julgar aquela matéria ou não, devia estar mais uniformizado, tal e qual como acontece para um tribunal comum. Certo. Porquê é que não há dúvidas, ou muito raramente, pode acontecer, também existem dúvidas, mas porquê é que raramente existem dúvidas no tribunal comum para a matéria, para a competência na matéria, e porquê é que estas dúvidas se levantam a cada colégio eleitoral? Também sofre com isso a segurança jurídica. Vamos para um tribunal, vamos tentar dirimir uma questão e nunca sabemos se estamos a colocar uma ação no sítio correto ou não, porque tanto pode cair para a esquerda como pode cair para a direita. E a segurança jurídica não se coaduna com esta inconstância. Nós temos que saber a quem podemos recorrer quando temos uma decisão ou quando temos uma situação com a qual não concordamos. Certo. Essa divergência não permite essa segurança. Continuando um bocadinho jusante já, na questão das providências cautelares. Quando metes uma ação, tens que pedir um recurso, tu pedes conjuntamente a questão das medidas cautelares. Não achas que faria sentido a parte poder pedir as medidas cautelares de forma autónoma e só posteriormente lançar o recurso? Ou achas que faz sentido este modelo em que simultaneamente tu pedes as 2 coisas e não fazer de forma separada, ainda que cingindo a critérios objetivos como há no Código de Processo Civil? Não me choca o modelo que está agora em vigor. Porquê? Porque também acho que se pudesse pedir, em termos desportivos, a providência cautelar de forma autónoma, até que ponto é que não haveria um aproveitamento dos agentes desportivos para os efeitos daquela providência sem que haja uma decisão definitiva e em tempo útil e para precaver ou para fazer concretizar os efeitos jurídicos que se pretende e, consequentemente, os efeitos desportivos. A justiça desportiva, sendo tão célere e metendo tanta complexidade à mistura, a verdade é que nós também sabemos, e temos aí a questão dos 2 casos que te levantaste, que há aproveitamento do quadro jurídico vigente. Deixar as providências cautelares de uma forma autónoma, esperando que elas produzam os seus efeitos per si, sim, pode dar origem
aproveitamento. E, a meu ver, na justiça desportiva já há aproveitamento que chega. Corre sempre que o TAD suspende tudo o que Exatamente. é colocado. Não é? Pronto. Outro ponto que eu acho muito importante é a lei do TAD diz expressamente que só se aplicam subsidiariamente aos procedimentos cautelares as regras dos processos cautelares não especificados. Tendo em conta que grande parte da matéria que é colocada em sede de recurso no TAD são deliberações sociais, não faria sentido alargar também essa aplicação subsidiária à questão da suspensão das deliberações sociais também, além dessa norma? Repara, eu nessa parte posso já dizer que não estou tão familiarizada. Teria aqui que pensar um bocadinho. A questão é mais, a aplicação subsidiária das regras também deve ser feita de uma maneira uniforme, não é? Portanto, em termos de deliberações sociais, elas também têm que produzir efeitos, também têm, e especialmente para achados, elas ficam ali suspensas. Pode haver certas deliberações que sejam críticas ou cruciais de ser aplicadas. Portanto, eu acho que, lá está, mais uma vez também em nome da segurança jurídica, deixar ali um sistema que haja uma previsão de que, e especialmente naquele quadro que nós vimos, em que temos 5 dias para decisão ou temos 5 dias para meter um requerimento, mais 5 dias, eu creio que até são 10, mas 10 dias para meter o requerimento, 10 dias para responder e mais 5 dias para decidir, já estamos a falar de cerca de um mês. E os clubes também não podem estar tanto tempo. Tu achas, portanto, que no fundo os prazos que deviam ser encurtados deviam ser a prática dos atos dos serviços ou do colégio arbitral e não o inverso, porque pode subverter aqui um cerceamento dos direitos de defesa? Exatamente, porque repara, os prazos, no fundo, na lei do TAD, com os regulamentos disciplinares da Liga. Exatamente, na lei do TAD eu não vejo maneira quase de ver os prazos encurtados, porque nós já temos um prazo regular de 5 dias. Sim. Que pode ser encurtado para 2. Certo. E as partes têm que cumprir sempre com os ditames processuais. O inverso, tirando a parte, especialmente nas providências cautelares, em que tu tens uma norma que diz, após a parte dos articulados das partes, a decisão tem que vir em 5 dias. Sob pena do quê? Pois, é meramente ordenadora. Sob pena de quê? Se a decisão do colégio arbitral não vier em 5 dias, o que é que acontece? Não, e acima de tudo temos que contar com as associações que não têm uma estrutura profissionalizada, que não têm um advogado em exclusividade. Exatamente. E que isto pode significar aqui um corte das garantias de defesa dessa parte, não é? Exato. Porque, em virtude de não conseguir recurso em 2 dias, porque recebe, depois tem que ir ao advogado e nem toda a gente tem este know-how. Exatamente, e estamos a falar, por isso é que eu digo que também o TAD não é uma justiça acessível para todos, não só porque lá está, se uma parte não tem dinheiro ou não tem fundos para contratar o advogado ali em exclusivo só para tratar do caso, o que é a realidade da maior parte dos clubes, com a exceção das ligas profissionais, e talvez alguns que estejam nos campeonatos nacionais com mais poder económico, a maioria dos clubes não tem essa capacidade, nem sequer para ter um advogado, quanto mais. E depois ainda ter a questão das custas judiciais, que ainda assim agora já está previsto o apoio judiciário também para pessoas coletivas e isso ajuda. Mas lá está, é outra coisa. O apoio judiciário também para os clubes gozarem dele é uma coisa que demora a vir. É tudo muito burocrático. Não, e há aqui outra questão que é importante e que tu falaste, que é, além desta questão da celeridade dos prazos curtos, a questão das custas é também simultaneamente um critério dissuasor da grande generalidade dos atletas, o que faz que o TAD seja cada vez mais um tribunal do futebol, como se diz, não é? E, mesmo assim, não de todo o futebol. Porque futebol profissional. Futebol profissional, às vezes, nem isso. Mas ainda assim, porque se eu tiver uma causa, por exemplo, e eu vejo muito isto, os clubes cada vez mais conseguem proteger-se, criando nos contratos de trabalho pactos de competência em que remetem para o TAD a competência laboral, para dirimir questões laborais. Essa é uma questão importante que tu falas e vou falar aqui de outra coisa. Que decorre do Código de Trabalho, que todo e qualquer um atleta pode recorrer ao Tribunal do seu domicílio fiscal. Não é? Exatamente. Quando não está no contrato, e há decisões dispares nesse sentido nos tribunais de trabalho, será que quando não está lá escrito,
na competência exclusiva se o trabalhador presume-se que há uma preterição da competência daquele tribunal ou o atleta tem sempre o direito de colocar e dirimir? Na minha opinião, é uma norma imperativa, independentemente do que está no contrato, o Tribunal de Trabalho não pode ser afastado. Essa também é a minha opinião. Pronto. Já tive Uau! decisões... Conseguimos concordar Nós estamos a numa? concordar em muita Isto coisa. está esquisito. Ainda mais sendo juristas. Então, mas o que eu acho sempre é que, primeiro, isto por uma questão de também... Sobretudo quando diz exclusivamente em competência. Exatamente. Para mim, a lei de trabalho é soberana, portanto, não há uma cláusula num contrato de trabalho que possa afastar a aplicação do Código de Trabalho, é uma norma imperativa, e não só isso. Em termos práticos, o que é que cada vez mais acontece, especialmente desde a criação do TAD? O TAD veio como uma coisa boa, mas como tudo o que é bom nesta vida, lá está. Há quem deturpe e quem se aproveita em benefício próprio. E a verdade é que um clube que mete um pacto de competência atribuindo para as questões laborais a competência ao TAD, Sim. o clube sabe o que é que são as taxas de justiça. Um jogador não sabe. Um jogador só quer assinar o contrato dele e quer jogar a bola. E quer ver quanto é que ganha líquido. Quanto é que isto dá Exatamente, líquido. O resto- exatamente. Depois, quando chega à parte também, se for preciso ter alguma garantia social, depois, quando recebe pouco, não se apercebe que o que descontava também era pouco. Mas a questão é que os jogadores, quando vão, não se apercebem, e a verdade é que também há falta muita formação nesse sentido. Nomeadamente também com os intermediários. Exatamente. A verdade é que se és um intermediário, então convém que dês uma assessoria completa ao teu cliente Não é e só isso é verificar que o que explicar nós negociamos exatamente é o que está lá. e se a comissão está correta. Exatamente. Mas a verdade é que os jogadores não se apercebem que quando diz lá que o pacto de competência de um contrato de trabalho, isto para um jogador, para qualquer trabalhador neste país, um pacto de competência é uma das cláusulas mais importantes que está num contrato de trabalho. Porque se nós precisarmos de alguma coisa e a maioria das relações laborais não acaba bem, porque senão não acabava, é como um namoro, se acaba é porque não estava bem, aquela torna-se a cláusula mais fulcral do contrato. E no âmbito destes contratos, por exemplo, eu lido muito com contratos de federações de ligas estrangeiras e tenho 2 ou 3 casos de jogadores que assinaram o contrato, mais uma vez, como tu disseste, se não se preocuparam, e aquilo a dar a competência, por exemplo, aos tribunais checos, aos tribunais azeris, e ainda que a FIFA tenha tido um cuidado de dizer se as comissões de arbitragem não respeitarem a Convenção de Nova Iorque, nomeadamente a rotatividade dos seus membros, por exemplo, do Chipre, considera-se competentes. Agora, podemos estar aqui um caso em que, ou porque o FIFPRO não tem representação naquela federação ou naquele país, como, por exemplo, acontece no Azerbaijão, pode colocar-se aqui uma questão do jogador se ver forçado a abdicar do salário ou dos seus direitos, em virtude da FIFA não se considerar competente. Ainda que eu considero que a FIFA tem uma preocupação de ser mais ampla na abordagem e na interpretação destas cláusulas de competência. Sem Há aqui dúvida. um outro muito importante que é, já falaste da questão das custas, que também acho muito relevante, que é a questão dos pagamentos em prestações. Não sei se sabes, os pagamentos em prestações, o TAD, o secretário-geral do TAD, tem entendido que não se aplicam os prazos gerais do que toca ao pagamento em prestações, das custas e tudo isso, até porque o que está aqui em causa é, enquanto não houver o pagamento total, os árbitros não recebem pelo seu trabalho. E eu gostava de ouvir a tua opinião desta não conformidade do pagamento das custas em prestações com o que está na lei geral. Olha, estás-me a dar uma novidade. Pronto, mas é por isso. Felizmente ou infelizmente ainda não me aconteceu nenhum caso notado em que Não, eu tivesse tenho que pedir o pagamento em prestações. Geralmente, ou o cliente que eu represento consegue pagar a taxa de justiça na totalidade, ou então está com apoio judiciário. Só tenho ido pautado nessas duas modalidades. Agora, não se aplica, o pagamento em prestações não aplica Não, eles dão 2, 3 prestações, não dão mais. para aqueles valores. Sim, sim, sim. Não, lá está, para mim é uma... Não se aplicam aquelas todas as unidades de conta que há nas outras. Para mim é um Regulamento das impedimento de custas. acesso à justiça. Até porque, havendo a lei do TAD, havendo a lei das custas, havendo essa panóplia de legislação para as custas e para os pagamentos em termos de acesso à justiça, lamento, mas pergunto qual é a competência ou qual é o poder do Presidente do TAD para estipular Pois, claro. em sentido contrário àquilo que vem legalmente previsto. Pegando agora numa expressão que tem sido falada, que o TAD devia acabar,
que o TAD não tem razão de existir, e eu percebi pelas tuas conclusões que defendes exatamente o contrário. Eu também defendo que o TAD tem que existir. O que é que tu mudarias no funcionamento do TAD? Deste ali uma série de ideias, e eu gostava que tu falasses. Achas que deve haver limitação para a nomeação de árbitros para o TAD? Eu recordo que, por exemplo, no TASCAS, Tribunal Arbitral de Desporto de Lausanne, apesar da lista ser muito maior dos árbitros, há limitações de nomeações por cada parte. Eu perguntava, achas que faz sentido no TAD haver uma limitação? Por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, por força da sua atividade disciplinar, tem por sistema que nomear árbitros. Por exemplo, é um exemplo, seria que a Federação Portuguesa de Futebol, isto é um título meramente exemplificativo, seria obrigada a nomear menos vezes os mesmos árbitros? Ou deveria haver limites? Não deveria haver limites? Quero ouvir a tua opinião sobre isso. Eu creio que eu não defendo para já listas fechadas. No entanto, Isso eu percebi. dada a especificidade, posso até dar o braço a torcer e concordar com uma lista mais abrangente, uma lista mais do que propriamente 40. E especialmente por uma razão. O mundo do direito desportivo é um mundo relativamente pequeno. Sim. É relativamente pequeno. A maioria de nós conhece todos, Sim. no mínimo de nome, a maioria de convívio. De vez em quando, tenho que confessar que me passa pela cabeça a idoneidade das decisões. Sim. Porquê? Não duvido da competência de nenhum dos árbitros que lá está, não é uma questão pessoal de maneira nenhuma, mas os colégios arbitrais reúnem, lá está, a federação indica sempre o mesmo árbitro. Os árbitros não servem para defender os interesses das partes, servem para decidir. As partes estão no TAD com advogados. Esses sim é que servem para defender os seus interesses. Os árbitros têm que ser imparciais. Eu acredito que, mesmo que não seja o caso, é muito possível que passe a ideia de que, nomeando sempre o mesmo árbitro, vai-se ter sempre o mesmo resultado mais favorável para nós. Também percebo que, se já nomeei aquele árbitro e me tem corrido sempre bem, haja a tendência de nomear o mesmo árbitro, mas não abona a nível da imparcialidade. Agora, se me perguntas assim, então devia haver aí uma limitação ao número de vezes que podes nomear aquele árbitro. Isso também vai conflituar com a minha liberdade de está aqui uma lista, eu escolho quem quiser. Portanto, não é uma questão fácil de dirimir em termos de dizer-te uma resposta clara se deve ou não ser possível. Agora, que o facto de não serem os árbitros que estão ali para defender o interesse da parte que os escolhe, mas sim, em conjunto, chegar a uma decisão. Haver um advogado que esse sim é que tem que estar a defender, que pode ali inquinar um bocadinho a imparcialidade da decisão que sai, e se calhar daí que depois haja tantos recursos para fora do Tribunal Desportivo. Para terminar a nossa apresentação e abrirmos a discussão ao público, é óbvio que todos nós concordamos que o TAD, e aliás, foi essa a ideia que foi defendida pela Liga depois naquela polémica das declarações do Presidente, que tem a ver com as decisões. O facto do TAD, de criar o TAD, tinha uma finalidade de decidir rápido, com competência especializada, como tu disseste, mas depois, por força daquelas desacordos do Tribunal Constitucional, houve a obrigação de dar os recursos sucessivos. E era importante haver aqui ideias para que, no fundo, sem violar a Constituição, fosse possível fazer um tribunal que decidisse mais rápido. É óbvio que todos nós nos lembramos da FIFA, por exemplo, dos recursos, da forma como é colocada, a porotagem e tudo isto. E perguntava se tens alguma ideia como é que o tribunal, o TAD, visto que já é mais especializado e todos aplaudimos isso, como é que poderia decidir de uma forma mais célere e, sobretudo, mais ajustada, não na decisão de fundo, mas em termos de tempo, relativamente à questão dos processos que são submetidos. Olha, a primeira coisa que eu te posso dizer é, eu gostava, mas isto é um desejo meu de algum tempo atrás, desde que comecei aqui na parte esportiva, eu não defendo que o TAD acabe, até porque foi das coisas mais acertadas que eu foi de transformar o desporto, ter uma competência mais especializada. No entanto, eu gostava de rever um verdadeiro tribunal desportivo, tal e qual como temos um tribunal marítimo, um tribunal fiscal, um tribunal administrativo. Gostava de ver esse tipo de competência. Ainda que isso implicasse aqui, e é por isso que não defendo o fim do TAD, porque eu sei que aquilo que eu gostava que acontecesse, a logística para o alcançar
é muito difícil e é complexa, porque temos que formar juízes exatamente para essa matéria. Os juízes não estão familiarizados tanto com a matéria desportiva, a não ser que façam como nós, por gosto. Mas se temos um tribunal, por exemplo, marítimo, que é uma matéria que não é tão familiar para a maioria de nós, ainda que tenha trabalho, mas não é uma matéria tão familiar para a maioria de nós, e é um tribunal de competência especializada, porque é que não temos um tribunal para as matérias desportivas? Eu entendo que nós estamos aqui a falar ainda de uma discussão se o direito desportivo é um ramo de direito ou não, ou se é transversal aos ramos de direito, mas eu também tenho questões laborais no tribunal administrativo, basta ter um funcionário público. Eu tenho questões de responsabilidade civil num administrativo, basta ter um acidente na autoestrada. Portanto, isto tem tudo a ver com o fundo, não é? Claro. Portanto, eu acho que é fazível. Enquanto é fazível e não é fazível, ou enquanto os estudiosos veem qual é que é a melhor maneira de fazer ou não, o que eu começava logo por fazer notado para o melhorar era exatamente os prazos para haver uma maior colaboração entre as partes. Os prazos para quem decide também deixavam de ser meramente ordenadores. Tem que haver critério. Se uma parte não cumpre um prazo, tem uma consequência. Quem decide também tem que ser responsabilizado, porque senão por isso é que se arrasta as coisas. Na justiça comum, as coisas arrastarem-se, se calhar não tem tanto prejuízo como a nível desportivo. Sim. E tem que haver uma responsabilização. E tem que haver uma decisão. Não podemos ficar com este sentimento de impunidade, porque o que passa para a opinião pública também, e veja-se, por exemplo, o caso Palhinha, quase que parece que se deixou arrastar até chegar ao fim da época e acabar-se a discussão quase por milagre. Ainda não acabou, ele já não está cá, Exatamente. Não é? A discussão ainda não acabou, ele já está noutra liga, já está noutro campeonato e ainda andamos aqui com isto. Mas basicamente o que estás a querer dizer, então, para terminar e abrirmos ao público presente, é que essa celeridade se faça à conta de quem decide, mas não à conta da preterição dos direitos de defesa. Ora bem, porque lá está. Os prazos já são curtos para quem procura o tribunal ou quem tem que se defender em tribunal. Agora, que os prazos que estão do outro lado, do lado de quem decide, do lado que tem que emanar uma decisão, sejam também cumpridos. Porque senão temos sempre este arrastar, seja onde for. Aliás, a justiça também está a justiça normal está como se vê, porque lá está, são prazos meramente ordenadores. Não há consequências. E há uma ideia que passa que, por exemplo, o caso do Palhinha, estamos aqui a falar, porque eu acho que é um mau exemplo do que sucedeu, não em causa do jogador nem o clube, sim. por causa tendo em conta a interpretação, mas as instâncias desportivas decidiram de uma forma célere. Numa semana, e o jogo foi uma segunda-feira, o processo estava decidido pelo pleno do Conselho de Disciplina. Na terça saiu o mapa de castigos, ainda que o jogo fosse à segunda-feira, processos sumários, e na sexta-feira saiu a decisão do pleno. Prova de que a parte desportiva decidiu de forma célere. Mas depois tens a parte das garantias. Lá está, aquilo é um processo de base acusatória. As partes das garantias de defesa. A parte da garantia de defesa permite-te recorrer e recorrer para fora das instâncias desportivas. Pronto. Agora, aqui a questão é, ou se também, e não só falando dos prazos, isto era a coisa mais imediata, mas ou se reformula também o sistema o sistema acusatório para a parte desportiva, porque nós estamos, e como está, temos que dar exatamente os mesmos direitos e garantias de defesa a um arguido desportivo em processo disciplinar ou em processo que esteja num tribunal desportivo, que temos que dar a um arguido num processo penal. Claro. Se calhar, apesar de termos que dar ali o direito ao contraditório, o direito a defender, se calhar podemos fazer aqui um sistema mais compacto e mais adequado àquilo que estamos ali a fazer, que não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, num processo disciplinar laboral, um trabalhador arguido, há uma nota de culpa, há um direito de resposta, há uma decisão. E depois o que quiserem fazer é no tribunal, que é de competência especializada e que também tem prazos para marcar tentativas de conciliação e tem... Claro. Ou seja, por vezes, o facto de haver tantas garantias, e eu não estou a dizer que não as devam existir, porque devem existir, mas o facto de haver tantas garantias a um arguido desportivo não se coaduna com a justiça, com o andamento do desporto. E a verdade é que não estamos a falar da mesma coisa, não tem os mesmos efeitos. Claro. Portanto, podia ser resumido ou compactado de outra forma, sem perder os direitos e garantias, mas talvez
criando uma instância diferente que não, e não pondo no Tribunal Central Administrativo, até porque eu tenho sérias dúvidas, quando vou para um juiz do TCA Sul, pode ir parar a um juiz que goste de desporto e que perceba o que é que se está ali a passar e que seja sensível ao facto de que precise decidir uma coisa rapidamente. Pode ir parar a alguém que abomina desporto, nem sabe quem é que é o campeão nacional, não sabe o que é que se anda a passar. Se calhar isso também é bom. É bom em termos de imparcialidade, mas não é bom em termos de sensibilidade para a matéria. Portanto, isso também não cá nada que seja perfeito na vida e que seja bom para todo o lado. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida na plateia. Ainda bem, porque se quando há perguntas é sinal que perceberam. Quando não perguntam, eu posso já não percebi, ninguém percebeu nada. E isso pode ser foi muito sempre chato, negativo. e foi muito chato e vamos já embora. Ora, muito boa tarde, sou Carlos Serrano. É assim, eu sou um leigo em termos de direito, mas há aqui algumas coisas que estão-me a deixar dúvidas. A questão do Palhinha, quando falam a questão do Palhinha. O Palhinha temos o Conselho de Disciplina, o Conselho de Justiça e o Tribunal Arbitral do Desporto. Porquê é que é o Tribunal do Sul, portanto, do Sul que vai decidir em relação à providência cautelar? Eu vou-lhe explicar, eu respondo já que é mais fácil do que... o Conselho de Justiça aqui não tem nada a ver, deveria ter a ver, mas não tem. Neste caso em concreto, explico-lhe porquê. Houve um castigo sumário que é decidido de informação restrita do Conselho de Disciplina, que são 3. Depois o Sporting impugnou, o jogador, aliás, impugnou, porque houve o cuidado de ser só o jogador e depois percebe-se porquê mais à frente, impugnou para o pleno do Conselho de Disciplina, que é um recurso necessário. Depois, por força do artigo 4º, e em termos de competência de arbitragem necessária, como é a decisão do último órgão disciplinar de uma determinada federação desportiva, o recurso é para o TAD e não para o Conselho de Justiça. Agora, por força do que está na lei do TAD, todo e qualquer conhecimento das normas disciplinares da própria competição e das normas técnicas, o conhecimento está vedado àquele órgão em especial, que é o TAD, e deveria ter sido intentado o recurso no Conselho de Disciplina. E foi isto que foi decidido pelo árbitro, nomeado pela Federação, Miguel Navarro da Costa, penso eu, que fazem voto de vencido, e é esse o entendimento que, por exemplo, tem o TCA Sul. O TCA Sul é o órgão de recurso, por força da lei do TAD, das decisões que vêm do Tribunal Arbitral do Desporto. Foi assim que foi decidido e é assim que resulta da lei. Ou seja, entra no TCA Sul, porquê? Porque o TAD decide uma coisa e a seguir ao TAD, sempre que há uma decisão no TAD, há a possibilidade de recorrer para fora da Justiça Desportiva. É isto. E mais, o TCA Sul também tem o poder do seu presidente, como o Colégio Arbitral, como a Soraya explicou, uma parte, quando recorre, indica um árbitro, depois a outra é notificada para em 7 dias, ainda que o Estatuto Deontológico dos Árbitros tenham que zelar por constituição mais rápida do Colégio Arbitral. Quando não há tempo, pode-se requerer ao Presidente do TCA Sul que decida a providência cautelar de forma mais célere, porque não houve tempo para de tomar a colégio. decisão, porque o Sporting jogava com o Benfica na segunda-feira seguinte, e então, para conseguir salvaguardar o efeito útil da decisão, foi decidido a providência cautelar por força do Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul. Já agora outra questão. Certo. Temos processos que são céleres na forma como se resolvem e outros que se arrastam, às vezes, por épocas. Qual é que é a razão, portanto, de uns serem céleres e outros não? É esta que eu apontei há pouco, os prazos Bem-vindo. serem meramente Bem-vindo. ordenadores, ou seja, a parte tem que cumprir com os seus prazos porque senão tem consequência de perder a causa. Quem decide não tem consequência se não cumprir com o prazo de decisão. Não há consequência. Há lá um prazo para ficar bonito numa lei, mas se o juiz, o colégio arbitral ou quem quer que seja que esteja a decidir aquela questão não decidir, também não há problema nenhum. É norma meramente ordenadora, porque não tem sanção para o efeito. Exato. A questão é que, enquanto não houver, por exemplo, para uma parte, diz assim, ou mete esta ação em 5 dias, ou então perde o direito a meter a ação. Ponto. Tem aí logo a consequência. Sabe o que é que tem que fazer, porque senão sabe que perde esse direito. Um juiz tem que emanar uma decisão em 5 dias. Ou então nada. Se não emanar em 5 dias não acontece nada e vamos continuando. Sem penalização. É que às vezes, eu falo nos mídias, os mídias é que a questão da justiça, portanto, é mais... Nem tudo o que dizem é verdade, é um bom Sim, princípio. sim, esse é um é bom logo. princípio. Especialmente não na acreditar em parte da tudo. justiça. Sim, é mais baseado na leitura que faço em relação a isso, porque, no fundo, é assim, acho que há idoneidade em relação à justiça. Agora, os processos arrastam-se e o jornalista aproveita tudo. Claro. E quanto mais arrastar, melhor, porque mais especulação faz.
Porquê é que se está a arrastar? Porquê é que não há decisão? Eles estão todos feitos uns com os outros. Isto não É vai ótimo acontecer para nada. alimentar Isto não vai dar em mídia. nada. Não, é que Aquilo é ótimo. o caso do Palhinha, o juiz era sportinguista. Mas isso Isso é o que foi- menos interessa. Exato, a questão é que é essa, é que pensam logo que por ser um juiz de um clube, todos nós temos um clube, é impossível não o termos. Agora, isso quer dizer que vamos fazer mal o nosso trabalho? Se cada um fizer mal o seu trabalho porque é de um clube, não havia jogadores do Sporting a jogar no Benfica ou vice-versa, porque... Mas prova de que a decisão não é tão errada quanto isso é que nunca ninguém veio discutir o teor da decisão. O que se veio discutir é a rapidez com que ela foi tomada e por ser um juiz que tinha no Facebook que era Exatamente, que era do sportinguista. Sporting. Agora, ninguém nunca discutiu que a decisão está errada, que a decisão é aquela, que não é. Eu Não, acho que a porque decisão isso foi foi mais... consumido pelo facto de ele ser Sportingista. Aquela decisão foi assim porque ele era do Sporting, pronto. E isso faz parte da dinâmica, é o que diz a Soraya. Cada um de nós tem um clube, torce por um clube. Não acredito que haja ninguém no futebol, nem os próprios árbitros que não deixam de ter um clube. Quem gosta de futebol Sim. torce por alguém em particular. Muito obrigado. Nada. Isto agora a gente tem que ter cuidado que é quem nos paga ao jantar. Muito boa tarde e muito obrigado pela palestra. É curioso, o Sr. Presidente entrou aqui agora e eu há pouco estava a ouvir, porque estava a ouvir lá fora, fui um pouco lá fora e estava a ouvir a sua intervenção lá fora e falou que tinha uma criptonite geográfica, não foi na altura? Sim. Eu e a geografia nunca fomos Sim, muito amigas. mas é muito rápido, um comentário, um jeito de curiosidade até para ambos. Porque há uns anos, e este comentário e depois uma pergunta fruto daquilo da sua intervenção. Há uns anos nós estávamos aqui em Abrantes e na altura, provavelmente em 2016, 2017, na altura falava-se da instalação do Tribunal Arbitral do Desporto, sobre onde é que o Tribunal Arbitral do Desporto se instalaria após a sua criação. E é curioso na altura, porque julgo que não é em confidência nenhuma, não estou aqui a quebrar nenhum protocolo de Estado. Na altura, quer o Comitê Olímpico de Portugal, quer na altura o Dr. José Manuel Meirinho, andavam aí a tentar, na geografia, onde é que o Tribunal se instalaria. Curiosamente vieram aqui a Abrantes. E na altura nós acolhemos, até havia aqui um edifício disponível, que era o antigo Tribunal do Trabalho, e a autarquia disse, nós criaremos todas as condições para que o Tribunal Arbitral do Desporto, independentemente da decisão posterior, onde é que se vai instalar, aqui está uma cidade candidata a acolher. É curioso porque depois percebemos que havia mais 2 ou 3 cidades candidatas, que Coimbra, havia mais 2 ou 3 cidades candidatas a acolher e curiosamente ficou em Lisboa, não sei porquê, mas ficou em Lisboa. E na altura a questão dos árbitros e dos juízes, neste caso concreto, até foi interessante porque na altura dizia, sendo a cidade que é até uma cidade que até é a cidade mais central do país, portanto, seria interessante para todos, exatamente pelas questões da desconcentração, da descentralização, tudo bem. E pronto, e o Tribunal Arbitral do Desporto ficou em Lisboa, mas isto só em jeito de curiosidade. E como, apesar de estarem aqui poucos dirigentes associativos, há pouco falou de algo que eu não percebi muito bem e gostaria de a questionar, que é o apoio que há judiciário o apoio que há para as custas judiciais, porque aquilo que nós percebemos é que sobretudo do nosso tecido associativo, independentemente de ter aqui alguns contabilistas certificados, que muitas vezes até de forma enfim, puramente voluntariosa, que lhe dão o apoio pro bono, vou-lhe chamar assim, no que é o acesso à justiça diz respeito, sabemos que há muitas dúvidas nesse mesmo acesso. E gostaria só que e talvez porque não estava atento nessa altura, se esse apoio efetivamente é assim generalizado, porque de facto há muitas coletividades como compreenderão, e há pouco disse que isto o Tribunal era mais para o futebol até do que para as outras modalidades, se de facto esse apoio é assim tão democratizante, utilizando assim um termo mais da Constituição, do que o acesso normal à justiça, porque nós sabemos que as custas são elevadíssimas. Não é? Obrigado. Bom, em relação ao apoio, ele não é assim tão democratizante. E, aliás, na criação do TAD, e ao princípio, nem sequer era previsto a possibilidade de litigar no TAD com apoio judiciário. Isto foi exatamente uma questão que veio depois, porque as custas eram extremamente elevadas. Nós estamos a falar, por exemplo, de uma taxa de justiça mínima num tribunal normal, de 102 euros, uma unidade de conta. E estávamos a falar, na tabela mais baixa do TAD, de 700 e poucos euros, mais IVA. Portanto, a disparidade era logo só aí, imediata. O valor de acesso a uma forma de justiça e o valor de acesso a outra forma de justiça eram completamente dispares.
Depois de muita discussão, lá se alargou então a possibilidade de, exatamente por causa desses valores, e especialmente por outra coisa, porque muitas vezes, fruto daqueles pactos de competência que nós vemos para dar a competência ao TAD, as pessoas nem sequer querem ir para ali. São obrigados a ir para ali porque acordaram antes, quando estava tudo muito bonito e quando estamos na fase do romance tudo é bom e nós concordamos com tudo. Depois, quando a relação azeda, é que se apercebe do que é que está em causa, não é? E a parte dizia, mas eu nem sequer queria vir para aqui, eu tinha ali um tribunal para onde podia ir e de repente estou a ser obrigada a vir para aqui e eu não tenho dinheiro para vir para aqui. Imaginando num contrato de trabalho. Contrato de trabalho de um atleta que ganhe 1.500 euros. Tem que pagar o advogado, tem que pagar a taxa de justiça de arbitragem, para receber o último salário da época, que será 1.500 euros. Compensa? Não temos justiça. E quando nós fazemos uma crítica, também temos que ver a realidade noutras instâncias similares. Por exemplo, o TAS de Lausanne prevê uma figura que é o legal aid, que só se aplica ao indivíduo, ao atleta, ao treinador. Um clube com dificuldades não pode aderir ao legal aid. Eu fui advogado de um clube numa questão de direitos de formação e aquilo caiu porque o clube, apesar de ser um clube não profissional e com escassos recursos, não poderia aderir e pagar as custas decorrentes de um recurso para o TAS, que num caso de single judge ou de um juiz único, são 18 mil francos suíços no mínimo. Pronto, e é um exemplo de, não é só Portugal que está mal, há aqui outros exemplos que estão igualmente mal fora, de tribunais com muito maior história, com muito maior responsabilidade, e é um exemplo. E acho que nós também, quando fazemos esta crítica às instâncias desportivas portuguesas, também não podemos deixar de ver. Por exemplo, enquanto que, por exemplo, a FIFA, nós podemos entender que a FIFA tem um modelo de recursos muito mais rápido do que tem por força desta questão da eventual inconstitucionalidade de não haver recursos às decisões do TAD, também é preciso perceber que nisto do TAD nem tudo é perfeito, acho que é possível resolver. Agora, há outros exemplos muito mais graves ou muito mais mal gizados do que está o TAD. E esse é um ponto muito importante. Não pode, porque é do painel a seguir. Vou fazer uma pergunta muito simples, que acho que se calhar a plateia se revê. Eu sou um clube, uma pequena coletividade, um clube de pequena dimensão. Tenho atletas, nada de profissionalismo, contratos de trabalho, porque acho que isso não se aplica às pequenas coletividades. E até só tenho formação, por exemplo. Certo. E faço a formação do atleta, o atleta formou-se aqui, entretanto foi-se ingrando na vida, vai para um grande clube e eu quero reclamar, usando o exemplo que o Zé Miguel deu agora, dos direitos de formação. E eu, às tantas, sou informado que tenho direitos sobre a carreira daquele jogador, no primeiro contrato profissional, e digo, então eu quero reclamar os meus direitos. Sou uma pequena coletividade, Certo. não tenho dinheiro, portanto vivo de financiamento camarário e pouco mais. O que é que eu posso fazer, um clube desses, de que forma é que pode recorrer para fazer valer os seus direitos? Para onde é que pode recorrer e, não tendo capacidade financeira, se é que pode? Se é que pode. Em primeiro lugar, eu acho que uma coletividade dessas tem que, em primeiro lugar, manter um registro atualizado dos atletas que esteve inscritos nas suas equipas. Primeiro ponto. Segundo ponto, há uma coisa que facilita muito este sistema, nomeadamente ao nível internacional, é que há umas empresas que assinam uns softwares que cada vez que é registada há ali uma transferência internacional, eles vêm ter contigo e vêm logo com um contrato feito. Se nós ganharmos isto, temos aqui alerta de um determinado atleta, não te dizem qual é, assina aqui uma procuração, nós queremos 20% do que você vai ganhar e vão diretos ao assunto e vão-te cobrar esse dinheiro. A nível nacional isto não é tão célere assim, até porque os valores são mais baixos. Agora, o que eu acho que é o base, e tendo em conta a lógica, como o Sr. Vereador falou, dos clubes e do dirigente benévolo, o ponto de partida é criar aqui um registro atualizado dos seus atletas. E depois é ir tentando estar alerta e ir vendo pelas notícias. Eu, por exemplo, trato desta formação de 2 clubes em concreto, e fazemos uma reunião todos os anos. É importante fazer uma reunião ali nos primeiros meses, porque clubes, por exemplo, clubes da Liga, por força das regras da Comissão Arbitral, têm que se pôr a queixa ou avançar para a Constituição da Comissão Arbitral nos primeiros 90 dias, ao passo que nas internacionais e nos não profissionais podes fazer isso em 24 meses, mais um. Temos que ter esse cuidado. Agora,
depende sempre de organização, depende de registro. Agora, eu acho que o registro atualizado de atletas é sempre a base de tudo. Agora, ter um advogado, fazer um acordo deste género, que não tenho dinheiro para pagar, mas de outra parte do ganhar, Ou pelo menos fazer amizade com um advogado rapidamente também ajudará logo muito. acho, mas é basicamente isso, fixar Ou uma meter nos órgãos percentagem. sociais logo para depois dizer é um serviço ao clube, qualquer coisa É isso, assim. e andar sempre atual. A Federação também tem um elemento essencial, que é a história do passaporte esportivo, do registro de inscrições, é um ponto muito importante, e no João Leal nisso é muito colaborante. Pronto, são os pontos que eu acho mais relevantes nesta questão. Fui claro, Ana Marques. Muito obrigado. Mais ninguém tem perguntas? Acho que também já estamos aqui há um tempinho. Não. Está Eu não na sei se hora. estamos fora de pé, Não se sei. não estamos, não sei. Agradeço muito a presença de todos, agradeço à Soraya. Obrigada, o gosto foi todo meu. Combate do século. Sem sangue. Não foi o combate do século, como se devia. Não houve sangue, nem dentes a saltar. Está mal.